Muito prazer, pessoal. Bem-vindos ao 7º episódio do Lugar é Lucro. Quem não acompanhou os últimos 6, por favor, acompanha. Quem não se inscreveu, se inscreve, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial do mercado imobiliário. A gente tem um braço muito forte de real estate aqui dentro da Space Hunters também. A gente convidou parceiros ilustres do ramo de real estate para conversar com a gente. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse mercado imobiliário brasileiro, porque lugar é lucro e no mercado imobiliário ainda mais lugar é lucro, né? Além do mercado comercial. Então, acompanha com a gente e roda a vinheta. Pessoal, acho que mais importante do que tudo é introduzir o nosso convidado. Antes de falar de mim, eu sou o João Vitor, Head Parceiros da Space Hunters, mas eu não sou a pessoa mais importante da mesa, sou a segunda, né? Atrás do Gabriel, por favor. Gabriel, te apresente pra gente. Boa, João. Chico, Arthur. Sou Gabriel Gonick, sócio da Ware Consulting, né? Somos uma consultoria de estratégia de marca e desenvolvimento de produtos para o mercado imobiliário. Estamos há 3 anos aí no mercado, praticamente o tempo que a gente se conhece. Temos uma origem muito ligada com a Space, né? Os nossos desenhos iniciais, pelo menos, desse modelo de negócio atual tá junto com vocês. Sou formado originalmente em arquitetura. Hoje a gente não atua diretamente na elaboração dos projetos, mas atua com a estratégia da concepção dos produtos imobiliários. Sempre produtos que têm um propósito especial, seja ele um propósito de mercado para o nosso cliente ou um propósito de impacto na cidade. E a gente constrói também a estratégia de marca de lançamento desses produtos e a estratégia de marca institucional das principais empresas do mercado imobiliário brasileiro. Legal. Temos na nossa mesa também as pessoas que vocês já estão um pouquinho mais acostumados aí. Francisco. Prazer, todo mundo. Para quem não me conhece, já deveria conhecer o 7º episódio, né? Agora, 6º em português. Eu sou o CEO fundador da Space Hunters e agora que a gente está falando de mercado imobiliário, nosso trabalho tem sido muito, não só a questão da avaliação de mercados, mas também conscientização dos empreendedores, dos empresários, investidores imobiliários, para conseguir entender como fazer a cidade ser uma cidade mais dinâmica e mais sustentável. Né? Então é bacana que a gente está em alguns diálogos aí de planos diretores, conseguindo auxiliar nesse entendimento da cidade e conseguindo moldar um pouco a forma como as pessoas veem. Então é bem bacana assim, o que a gente tem feito para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Perfeito. Se tem alguma pessoa perdida aqui, quem é a Space Hunters e o que a Space Hunters faz, Francisco? Space Hunters, basicamente, a gente consegue entender o subconsciente da cidade usando o mapa da cidade como base. Então, aquilo que tu sente da cidade, que tu acha, eu não consigo explicar, mas eu acho que aqui é o melhor lugar, a gente, com base em dados matemáticos, consegue te explicar. E isso faz com que o processo de tomar decisão fique muito mais prático, muito mais fácil e muito mais preciso. É por isso que a gente fechamos semana passada um projeto no Marrocos, Casablanca, e eu tenho certeza que nenhuma empresa brasileira que trabalha com real estate pode dizer eu ajudei a botar um empreendimento imobiliário em Casablanca, no Marrocos, e dizer qual é o melhor uso. Então, esse é o nosso diferencial, isso que a gente faz. Perfeito. Eu gosto da frase, qual é o melhor lugar para o seu negócio? Qual é o melhor negócio para o seu lugar? Maravilha. Arthur, nosso sócio de marketing, por gentileza. Então, prazer para quem não me conhece também. É um momento legal aqui que a gente está tendo com o Gabriel, porque é um momento que a gente consegue ter uma visão vindo do meio imobiliário, mas também de um meio de branding. E hoje, vocês vão notar, acredito eu, nesse papo, que é um dos caras que inspira bastante em termos de branding. Ontem ele deu uma palestra aqui no Instituto Cidades Responsivas. Cara, tu tem muito para nos mostrar aí sobre como um lugar pode garantir o seu espaço e até ser uma marca, né? Aquilo de quem marca não é marca se não marca, o lugar ele pode marcar pessoas, pode marcar vidas e tudo isso está relacionado com todo tipo de negócio. Né? Então, cara, vai ser um prazer conversar contigo. Demais. E começa, assim, falando pra gente, inclusive sobre a tua palestra de ontem, como que vocês fazem essa visão de branding, como que um lugar pode ter branding, como é que é o processo de vocês. Explica, inclusive, para quem nunca viu sobre o assunto. Boa. Maravilha. Acho, João, que primeiro a gente precisa entender o papel e o protagonismo que a marca ela tem tomado em todos os tipos de negócio hoje e principalmente nas tomadas de decisão que a gente tem no dia a dia para a escolha da estratégia do desenvolvimento de um produto, seja ele qual for a natureza, e também quando a gente está no lugar do consumidor, quando a gente escolhe um determinado produto e serviço. Então, a marca, a gente costuma dizer que é tudo que a gente sente
a respeito de um produto, serviço, uma pessoa, essencialmente, é aquilo que a gente cria como sentimento em relação aos itens que estão no mercado, né? E no mercado imobiliário não é diferente. Quando você desenvolve um produto hoje em dia, você tem que entender qual é o impacto que esse produto tem no meio urbano, na vida das pessoas e assim por diante. E isso não deixa de ser uma história que o produto conta. O que a gente tem enxergado é o seguinte: quando você vê o comércio brasileiro no geral, ao longo dos últimos anos, a diferença entre quando nós não tínhamos o papel das marcas e quando nós temos hoje, ele fica presente em todo tipo de negócio. Antigamente você comia x-salada, hoje você come um x gourmetizado, um burger diferenciado e tudo mais. Então a gente vê que dos pequenos aos maiores negócios, a questão das marcas está muito presente. A construção da narrativa, a construção da experiência, a construção da comunicação muito mais precisa, muito mais acertada. Trazendo isso para a esfera do mercado imobiliário, o que a gente faz, e aí complementa muito com o que a Space faz, é ler nas entrelinhas do estilo cultural, das tensões culturais de uma determinada cidade, de um determinado segmento da sociedade, o que esse segmento está precisando ter no cotidiano, numa segunda residência, numa terceira residência, que a gente pode aliviar essa tensão com um produto imobiliário, né? Então, da mesma forma que vocês leem a dinâmica urbana com respostas que muitas vezes não são óbvias, a gente lê as dinâmicas sociais, de comportamento, de consumo, com respostas que não são óbvias muitas vezes, para construir um produto que responda a determinadas necessidades do segmento de público que a gente tem ou de uma cidade especificamente. Quando a gente utiliza essa estratégia, né, de ler as tensões culturais de um determinado público para construir um produto, você cria um produto muito mais assertivo. E quando você cria um produto muito mais assertivo, você interrompe aquela prática tradicional do mercado imobiliário, que é uma prática de repetição. Né? O mercado imobiliário, essencialmente, ele funciona com a repetição. O meu concorrente, há 5 anos atrás, fez um determinado produto que deu muito certo, e aí, por isso, a gente vai fazer um igual agora, afinal de contas, deu certo lá, vai dar certo aqui. E muitas vezes essa métrica é do próprio incorporador ou do próprio loteador. Né? Eu fiz isso muito certo, lá em Xangri-Lá, eventualmente, num outro território, e aí eu vou replicar ele no interior. E não se trata disso, né? Os acertos no mercado imobiliário, eles são muito peculiares, a temperatura, a pressão do momento do mercado, o que aquele público tinha de demanda reprimida. Quando a gente traz essa estratégia de concepção, né, de entender as tensões e responder a elas com um projeto estrategicamente pensado, você se torna assertivo. E aí vem, acho que o ponto-chave sobre a questão de estratégia de marca, que estratégia é aquilo que você não faz, é aquilo que você escolhe não fazer. É aquilo que você deixa claro a nível de diferenciação. E isso, para fechar, João, representa economicidade e inteligência para o desenvolvimento de um projeto imobiliário. Porque quando você para de repetir, né, as tipologias, os programas de necessidades que determinados projetos já tiveram anteriormente, e começa a fazer algo muito mais focado, né, nas necessidades do público, naquilo que o público está buscando, você tem um projeto muito mais assertivo que às vezes economiza em orçamento, economiza em área, economiza em diversos recursos que a gente pode estar investindo melhor para o desenvolvimento de um projeto imobiliário. E muitas vezes vocês fazem isso como um diagnóstico do zero, por exemplo, eu como incorporadora, ou como até investidor, assim, se eu quiser realizar um projeto, eu já chego com uma ideia, com uma concepção, ou vocês fazem esse trabalho do zero para entender o que é necessário, olhando para esse terreno, olhando para a necessidade da cidade? Boa, é uma ótima pergunta. A gente atua com projetos normalmente em 3 fases, tá? Essas fases são os projetos em fase de pré-concepção, né, onde muitas vezes a gleba, o terreno, chega para a gente, às vezes ainda em fase de negociação com o próprio terrenista, né, em que cabe a gente trabalhar na conceituação desse projeto. Quando a gente fala em conceituação, é uma conceituação comercial, entendendo quais são as demandas que aquele mercado tem, né, de demanda reprimida, de demanda de tensão, como eu tinha falado ali, trabalhando junto com a Space na identificação, né, dos potenciais comerciais que a gente tem para aquela gleba, para muitas vezes ela exercer dentro da cidade um papel de centralidade urbana, de conveniência, de comodidade, assim por diante. E a gente estrutura isso no chamado briefing de produto. Né? E aí começa-se o desenvolvimento do produto imobiliário. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre abordagem, mas vou passar para o segundo tipo de projeto que a gente atua, que são os projetos em fase de pré-lançamento. Quando a gente fala em pré-lançamento, são projetos que estão praticamente concluídos, em que a gente interpreta esses projetos, interpreta de fato quais são as experiências diferenciais que eles vão entregar, qual é o propósito que o empreendedor estava buscando com esse projeto.
para a gente decifrar isso e transformar isso numa história que depois as agências de publicidade vão contar. Então a gente costuma falar que o nosso papel é trabalhar em parceria com todos os membros de inteligência no desenvolvimento de um projeto e comercialização, tanto com as agências, escritórios de arquitetura, coordenadoras de lançamento, e aí a gente tem esse trabalho de criação de história a respeito de um produto diferenciado para lançar depois. O último tipo de projeto são os ativos imobiliários que já estão no mercado, né? Hoje a gente tem uma diversificação dos ativos imobiliários no Brasil, como parques, aeroportos, praças comerciais, malls, shoppings, que estão em um processo de ressignificação dos seus espaços e dos seus modelos comerciais, que precisam repensar o seu modelo de posicionamento no mercado, né? Esses ativos de tijolo que a gente tem hoje, eles podem exercer outras funções econômicas dentro de um território urbano, e para eles exercerem, a gente tem que posicionar eles diferente, né? Então hoje a gente já tem alguns trabalhos na linha de concessões, né, para elaborar as experiências que vão garantir aí as nossas receitas complementares dos contratos de concessão. Então a gente consegue visualizar através desses estudos, e vocês nos ajudam nisso também, a compreender como a gente pode tornar esses ativos mais rentáveis. Então são 3 tipos de projeto, né, em 3 fases, que são os projetos de pré-lançamento, pré-concepção, pré-lançamento e ativos já existentes. Legal. E como que esse place branding assim, se torna prático? Vamos dizer que alguém nunca viu ou não entende tanto sobre, ou viu e não conseguiu entender que existia place branding por trás. O que vocês traduzem isso? Se torna nome, se torna projeto arquitetônico, se torna história? Traz alguns exemplos pra gente como que vocês tornaram isso um pouquinho mais prático para as pessoas também. Ótimo. É uma ótima pergunta, até pela questão de place branding no Brasil. São poucas empresas e organizações que de fato fazem um place branding consistente com aquilo que ele deveria ser, né? A gente tem que saber diferenciar, em primeiro lugar, a criação de identidade visual. Isso não é place branding, de branding propriamente dito. Quando O nome do prédio é um place branding ou é muito menos do que isso? É muito menos do que isso. O nome é apenas uma das partes da identidade de uma marca, né? Quando a gente fala de branding, né, traduzindo isso, é uma questão de estratégia. É a construção da estratégia de algo, né? E essa estratégia se expressa em alguns casos na questão do nome e na questão da identidade visual. Então, ela é um dos desdobramentos dessa estratégia. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E aí a gente tem algumas empresas hoje que realmente trabalham com essa construção de identidade para lugares, destinos e empreendimentos, né? Como que isso se desdobra na prática? A gente tem que primeiro entender como é que é o sítio, como é que é a dinâmica territorial, como é que é a questão de cultura que eu falei ali, como é que é o mercado a nível de concorrência, de benchmark, que tipo de projetos que a gente pode ter como referência para construir esse posicionamento e essa estratégia de posicionamento de um ativo. Bom, isso se desdobra para algumas frentes de comunicação, né? A gente tem identidade verbal, a gente tem a questão do nome, que é uma das aplicações disso, e esse nome ele pode ser um nome descritivo, ele pode ser um nome abstrato, ele pode ser um nome sugestivo. A gente tem que entender como que se aplica melhor essa questão da escolha do nome para um determinado tipo de produto. E por fim, a gente tem a identidade visual, que ela é a expressão dessa construção estratégica, né? Então, essa é a forma que ela se aplica. Bom, tendo essas ferramentas de comunicação na mão, normalmente a gente tem o chamado guideline de marca, branding book, manual de marca. Isso é passado para as agências de publicidade para que elas possam, com as suas ferramentas estratégicas de mensuração, né, táticas de fato, colocarem essas histórias, atingir o público nos canais certos, nos formatos certos e assim por diante. Eu acho que o momento que vocês pegaram é um momento relativamente bom no mercado imobiliário, porque tu fez faculdade mais ou menos na mesma época que eu fiz faculdade de arquitetura. E a construção civil sempre foi aquela área onde era pouco conhecimento, pouca inovação e muita repetição. E eu sempre vi que a cidade ela funciona com malucos e copistas, mais ou menos. Tu tem os loucos, são os caras que vão tentar aplicar alguma coisa nova, os que dão certo, vai lá o pessoal e copia e vai atrás. E acaba sendo um mercado com pouca inovação, repetição de coisas que já deram errado. E eu acho que agora o que está começando, o que me parece é que está vindo uma geração mais nova de incorporadores. São os filhos ou os netos dos caras das grandes incorporadoras que agora estão querendo investir em pesquisa, investir em marca. É por isso que a gente tem notado isso em incorporadoras tradicionais, que os filhos nos contratam e falam, cara, eu quero entender melhor, eu não quero errar. Eu não quero ir atrás da manada, eu não quero olhar uma região que está super valorizada e simplesmente continuar botando mais produto ali, eu quero conseguir ver onde é que a cidade pode se desenvolver melhor. E eu acho que é um momento bom para conseguir inovar isso, porque as grandes empresas de pesquisa me parecem que elas são atrasadas.
O pessoal assim, a gente ouve muito o pessoal falar, tem que pisar no chão, pisar na grama para entender. Tá, tu tá fazendo um loteamento, tu vai pisar onde? Ah, tu vai entender o quê? Entende? Não existe rua ali. E o pessoal, não, preciso pesquisar ali, pisar no chão, ver como é que é. Cara, funciona quando é um prédio. Mas quando é um lote novo, como é que tu vai entender? E acho que isso é muito bom. A gente fez um trabalho em conjunto recentemente lá num condomínio em Varginha, né? E eu achei muito interessante a abordagem que vocês fizeram sobre entender numa área onde não tinha, numa região nova. E o trabalho de vocês foi muito interessante, porque a gente deu um insumo e a gente deu o entendimento. E aí, com base naquele entendimento, eu vi que vocês conseguiram explorar e evoluir muito bem a relação de o que fazer. Que é uma coisa que falta muito no nosso... A gente é a parte inicial. A gente às vezes fala, cara, é interessante tu investir A, B e C. E vocês fazem qual é o A, o B e o C e fazem a aplicação. Eu acho muito legal essa parte de vocês. Conta uns cases pra gente, inclusive. Compartilha umas histórias legais de projetos de vocês. João, eu vou falar, mas antes eu quero concordar uma coisa muito forte com o Chico. Tem duas coisas que a gente precisa eliminar no mercado imobiliário. Eu acho. Eu nada, não existe eu no mercado imobiliário. Eu não acho nada. Ninguém deve achar nada, né? Ela é uma ciência que impacta a vida dos usuários, da cidade, no meio urbano, durante muito mais tempo do que o nosso ciclo de vida. Princípio básico de marketing, né? Oi? Princípio básico de marketing. Não ache o que tu acha que todo mundo vai achar. Todo mundo vai achar. Não quer dizer que tu acha que lá então, todo mundo vai achar. Muito menos a tua experiência passada. Ela pode dizer para você erros e acertos do processo de incorporação, de venda e tudo mais, mas sobre conceituação e criação de um empreendimento, o eu acho que tem que morrer, né? Você não tem mais espaço para isso hoje em dia, porque com base no eu acho, a gente tem essas cidades que a gente tem aí que são muito voltadas para o próprio umbigo, né? Eu acho que é melhor. Os próprios projetos, eles são muito voltados ao terreno, à gleba, e muito poucos voltados ao usuário em si. Então, claro que isso tem uma origem com a questão fundiária nossa, dos terreninhos portugueses e tudo mais, mas é curioso como a gente faz até mesmo incorporações verticais em projetos que são apenas focados à frente do prédio. Isso é uma coisa que até falei ontem lá no Cidades Responsivas, que é o seguinte: quando você faz um monumento urbano que impacta na paisagem natural, que impacta na cidade, com mais de 4 pavimentos, que ele esteja descolado um do outro, né? Não existe frente de um prédio. Isso é uma coisa mais absurda que existe no Brasil. A fachada de um prédio. Fachada de um negócio de 30 metros é qualquer lado, pô. Entendeu? 360, né? 360. Né? A gente continuar desenhando prédios que tem um viés estético só de frente para a rua e esquecer muitas vezes das laterais ou dos fundos e esquecer que isso impacta a vizinhança, é a maneira como a gente tem que mudar essa visão de construção do meio urbano. É a fachada que a gente mais vê, né? Se a gente olhar pela janela, o que a gente mais está vendo é a fachada lateral. Então, o Gabriel comentou ontem na palestra até, né? Balneário Camboriú, tu olha do mar para Balneário, até... lindo, tem uns que não acham, né? São uns prédios diferentes ali e tal, grandes. Mas de costas, cara, as costas de Balneário Camboriú... É um monte de janelinha de área de serviço e ar-condicionado. Ar-condicionado. Beleza relativo, vai que alguém gosta dos fundos, né? Tem gente que gosta. Né? Balneário Camboriú é um exemplo bom de place branding? Olhando o posicionamento da cidade... De todas as incorporadoras que a gente vê, assim, muito do mesmo. A gente vê um posicionamento daqui a pouco como a região costeira, né, da praia mesmo, assim. Acho que a cidade é uma coisa e os empreendimentos são outra. Eu acredito mais nessa visão, né, de que a cidade é uma coisa, os empreendimentos são outros. Falando da cidade, eu acredito que, se a gente for olhar da cidade mesmo, né, eu acredito que é uma cidade que tem um potencial de exercer uma influência econômica diferente do que ela faz hoje. Hoje ela essencialmente é uma cidade que ela é um banco de investimento, né? E esse banco ele gera liquidez. Eu realmente torço para que isso continue acontecendo e tal, não é nem o caso. Mas eu acredito que aquela infraestrutura instalada ali, ela tem um potencial de desempenhar um outro papel no futuro, né? Conseguir trazer negócios para aquilo lá. Porque se você for olhar um modelo de densidade igual àquele no mundo, talvez você tenha Hong Kong, por exemplo. Imagino que tem outras cidades até na China, enfim, que tenham um adensamento daquela maneira. Adensamento de unidades, não de pessoas, porque a maioria das unidades estão vazias. Mas são cidades que têm propósito daquilo existir daquela maneira, né? E eu imagino que se a cidade conseguir ocupar aquilo para alguma função econômica, ela pode ter um futuro muito brilhante. Eu acho que um dos problemas de Balneário é um dos problemas que tem em quase todas as cidades. Eu acho que assim, o meu ver, né, no ver da Space, a forma como a gente faz cidade hoje em dia é uma forma completamente errada. As pessoas, elas têm na cabeça SimCity. Vou fazer uma cidade, agora eu vou zonear a minha cidade. Cara, não funciona assim.
O quarto distrito de Porto Alegre está completamente arrasado. Por quê? Porque alguém teve a ideia genial, em 1979, eu acho, ou 59, de zonear. Aqui é a área industrial. As indústrias saíram, tu não pode construir mais nada, deu. Ficou uma zona abandonada. Balneário tem esse problema, porque alguém disse, aqui é residencial, tu não pode fazer prédio corporativo. E aí, o que tu vai fazer? E aí tem demanda, mas tu não pode construir a demanda. Aí começa a ter as demandas, o pessoal compra, aluga apartamentos, andares inteiros, transformam. A cidade fica toda distópica. Porque alguém lá atrás disse, eu sei o que é o melhor para a cidade. Aqui vai ter zoneamento, eu quero só casa. E esse é o problema. E isso acaba impactando muito a nossa vida. Né? E aí eu acho que é por isso que o teu trabalho é tão importante. Porque tu consegue ver as regras do jogo do jeito que eles estão dispostas e tu consegue dizer assim, olha, com base nessas dificuldades que foram impostas por uma legislação, essa aqui é a melhor forma de tu usar esse terreno para atrair desejo para as pessoas, para conseguir moldar isso e conseguir reverter algumas complicações erradas que a gente teve nas cidades. Mas eu vejo que o que tu falasse da cidade é fato, porque as pessoas investem em branding para um refrigerante, investem em branding para uma marca de caderno. São coisas efêmeras. Se eu quiser trocar o logo da Coca-Cola amanhã, eu mudo. Agora, para um prédio, cara, aquele prédio que está atrás da gente é mais velho que todo mundo aqui. E ele vai ficar depois da gente morrer, provavelmente, pela nossa legislação, pelo nosso plano diretor. E o pessoal só ergue tijolo. E a cidade começa a ficar toda distópica. E algo que foi feito em 59 começa a dar resultado 70 anos depois negativamente. E as pessoas, elas olham sempre o agora. Então é interessante a gente começar a ver uma cidade, um empreendimento, como algo que vai impactar os nossos netos, os nossos bisnetos. Não à toa, a cidade que o pessoal gosta de visitar, Bolonha, ela é de 1400, os prédios às vezes. Tem 500 anos aquele negócio, ele já passou um monte de gente. E eu acho que isso é interessante. Em uma pirâmide demográfica em declínio, né, Chico? Porque a gente vê Porto Alegre perdeu população, por exemplo. E aí é curioso, porque a gente continua edificando cidade nova, com uma boa parte do território urbano ocioso construído, até com um certo cuidado estético de uns anos atrás, construindo cidade nova para uma cidade que perde população. Então, eu acredito que muito em breve a gente vai conseguir ver isso nas próximas décadas. A gente vai ter boas partes das nossas cidades abandonadas. Então, assim, a gente tem construído cidade de baixa qualidade, que muito em breve vai tá abandonada, porque, né, a gente não vai ter simplesmente gente para ocupar isso que a gente tem feito. Eu fico muito com essa dúvida, assim, a gente não tá querendo uma bolha imobiliária em certos locais, assim, na tua visão, porque eu vejo Porto Alegre como um exemplo, tu pode falar até melhor de São Paulo, mas assim, eu vejo Porto Alegre como um exemplo onde a gente perdeu 100 mil pessoas nos últimos 10 anos. 80. Né? 80 é quase aí, como se fosse 20 mil pessoas por ano. E a gente continua erguendo prédios nas regiões mais ricas, inclusive, da cidade. Prédios que não são densos, mas assim, tem muitas unidades, às vezes 13, 14, 15 andares. E para onde que vão, assim, as pessoas? Existe uma ocupação disso ou é muito especulação imobiliária? 90% teve um aumento de 90% de imóvel ocioso em Porto Alegre nos últimos anos. Ou seja, essa zona que a gente está aqui, que é a região mais antiga da cidade, tá tudo ficando ocioso. Porque a pessoa está indo para uma região de baixa densidade, baixa qualidade urbana, como tu tá falando, onde tu não tem gente na rua e as zonas antigas não conseguem ser renovadas. Então isso está acontecendo, a cidade vai se pulverizando e a zona central vai ficando um vazio. É muito uma cultura que a gente tem de enxergar o mercado imobiliário sempre como algo a ser expandido, né? Se você pega o mercado imobiliário de Nova York, por exemplo, que tem edificações novas, bem consideráveis até, mas você tem muito retrofit de prédios antigos porque eles estão bem localizados. A questão é que a gente vê a nossa indústria, tem uma relação fundiária muito forte também, né? A gente vê o terreno como um produto sempre edificável. Então, a menos que a gente comece a construir essa mudança cultural do mercado, não é uma mudança cultural de achar bonito, é uma mudança cultural de mercado, para a gente começar a utilizar as áreas já edificadas, que tem um custo até menor. Ambientalmente falando, a gente fazer a recuperação de edifícios antigos é muito mais muito menos impactante, do que a gente fazer edificações novas, né? A construção civil, ela é uma das maiores geradoras de CO2 que tem, a questão de concreto e tudo mais. Então, a gente fazer essa mudança. Só que para a gente poder fazer isso, a gente tem que transformar isso em negócio. Ontem a gente conversou sobre isso aqui. A gente está vendo no mundo hoje uma transição energética. Essa transição energética, em menos de 10 anos, ela passou de utopia para realidade. Por uma simples questão. Economia. Mostrou que é viável, né? As pessoas transformaram a transição energética em um negócio, certo?
No momento em que a gente começar a falar em transição urbanística, ou transição urbana, seja lá como for, né, e transformar isso em um negócio, em fazer recuperação de edifícios, eventualmente fazer a conversão de créditos de carbono para recuperação de áreas urbanas, o que já existe nos Estados Unidos, a gente começar a alocar capital e ver que isso é rentável, aí sim eu acredito que a gente começa a ter. Apenas ideologicamente eu não vejo... Mas tu não acha que é importante mudar a legislação para isso? Eu ia dizer que, na verdade, a cultura imobiliária é resultado de o que uma legislação, uma série de burocracias, uma série de maneiras com que tu é obrigado a atuar no mercado também pode impactar. A gente falou, né? Tem que mudar a cultura do mercado imobiliário. Eu quero ver até a tua opinião sobre isso. Porque, na minha visão, muita gente crucifica o incorporador brasileiro e tal. Cara, lugar é lucro. Como é que tu vai dar lucro se tu compra um terreno, tu não pode construir tudo naquele terreno, então tu já começou a perder rentabilidade daquele terreno, tu começa a ter que obedecer uma série de leis que não tem a ver com o que aquele bairro está pedindo, e aí tu fica dizendo, mas porque esse prédio, então, ele ocupou só um pedacinho, olha aí as lojas tudo vazias embaixo. Sim, mas é o que dá para construir. E aí a gente chega, não, porque o incorporador tem uma cultura de Ctrl-C, Ctrl-V, mas é o que a cidade oferece para construir. Então, eu acho muito legal a gente explorar também esse lado. Queria a tua opinião, Gabriel, sobre o que tu acha do incorporador brasileiro. Porque, na minha visão, assim como a população ela valoriza muito o varejista, o cara que está fazendo pequeno negócio e tal, eu valorizo tanto quanto o varejista, eu valorizo também o incorporador, o cara que tem a coragem de investir milhões, pegar dinheiro que não é dele para tentar erguer um patrimônio e, ao mesmo tempo, ter que se dobrar frente a uma série de coisas que interferem no seu negócio, que não pode ser de outro jeito, porque tem que obedecer uma regra. Então, queria a tua opinião sobre o incorporador brasileiro. Bom, perfeito. Eu acho que eu vejo, pelo menos, que o incorporador ele cria algo mais aspiracional na vida do ser humano, que é a casa. Então, assim, é um papel muito bonito que tem na economia e que muitas vezes ele é vilanizado, certo? Por diversos agentes que não conseguem entender isso e sempre partem de um pressuposto de que o incorporador é mal intencionado. O incorporador ele responde à legislação, como vocês bem falaram, né? A gente pode ter até alguns desvios de concepção do que é certo e o que é errado, no sentido de cidade, plano diretor, mas ele cria o mais aspiracional do ser humano. A casa, o espaço, o lar, para todo tipo de família, desde a família do cidadão que é sozinho ou a família mais clássica de propaganda de margarina. Mas é isso aí, ele cria o sonho, né? Então é um papel muito importante. Eu acho muito curioso porque muitas vezes as pessoas falam assim, meu bairro está verticalizando demais, mas está morando num apartamento que um dia também impactou um vizinho, né? Então, existe uma diferença entre ocupar o território e ocupar bem o território. Já começa por aí, são duas coisas. A segunda coisa é a questão da legislação e da maneira como a gente faz. A gente tem uma cultura no Brasil de criar muros. Quando eu falo criar muros, não é apenas o muro físico que a gente adora fazer. É a barreira... a barreira, como é que a gente pode falar assim, de conhecimento. O que eu quero dizer como é que é feito um plano diretor? Você tem 3 tipos de pessoa lá. Você tem os representantes da construção civil, você tem o dono do lote preocupado com a valorização do terreno dele ou com o impacto que pode ter no terreno que ele quer preservar. São só esses 2 motivos. Você tem uma turma de entusiastas de arquitetura que fica muitas vezes ali tentando abraçar a árvore e não traz as respostas efetivas que a gente precisa pro dia de hoje, né? A academia ela está muito atrasada. A gente vê os dados de ingresso nas universidades federais, eles têm caído. Então as pessoas não têm buscado isso porque ela está atrasada e vai continuar assim. Bom, o que acontece? Quando você mistura essa turma aí, né, você tem normalmente o poder econômico falando um pouco mais alto, que consegue se organizar um pouco mais. Então, a sociedade como um todo, ela não tem feito parte desse diálogo. E sabe por quê? Porque esse diálogo não é, de fato, aberto para a sociedade entender o impacto que tem. Ninguém fala de cidade. Né? Ninguém fala de cidade. Entendeu? Que são as pessoas que usam a cidade. Que são as pessoas que usam da cidade. Elas... É a grande questão. O espaço público no Brasil, tudo aquilo que está fora do teu terreninho, ele é visto como um não problema teu. E a gente trata a cidade assim. O problema é que a cidade é construída, a nossa qualidade de vida, a segurança pública, ela é feita lote a lote. O nosso estilo de vida hoje, ele foi construído lote a lote. Entendeu? Com o que as pessoas fizeram no passado até a gente chegar a ter cidades como a gente tem hoje. Então, se nós conseguíssemos tangibilizar e sensibilizar a comunidade sobre a importância dessas discussões e tornar elas, de certa forma, não fáceis, mas decifráveis,
seriam baratos. Mas a questão é que a gente adora criar os muros de conhecimento, sabe? Eu sou o especialista em tal assunto e aí você já criou a barreira e as pessoas já não participam. A gente vê isso em todos os lugares. Fica difícil fazer cidade assim, fica difícil fazer transformação assim quando a gente não consegue levar para as pessoas o conhecimento que elas têm que ter a respeito de causas comuns. Cara, total. Isso é um negócio que eu fui entrevistado numa matéria do Caos Planejado faz uns 2 meses. Quem estava escrevendo a matéria era um economista, esqueci o nome dele, o cara é muito bom. Um economista ali de São Paulo falando justamente sobre o bairro do Perdizes. E ele falou, Perdizes não tem comércio de rua. E aí a gente começou a conversar e falou assim, o incorporador deveria mudar a mentalidade. Ele começou nessa conversa e disse para ele assim, olha, eu tenho uma visão um pouco diferente da tua. Falei, a não ser que existe uma hive mind em São Paulo, uma mente de colmeia coletiva, tem alguma coisa que está fazendo o incorporador construir sempre da mesma forma. Porque a grande cidade do país, São Paulo, onde está todas as grandes empresas, todo mundo constrói igual, não acontece nada, tem o USP, tem as principais faculdades, Mackenzie estão lá, e o negócio não tá igual. Aí ele disse, não, mas olha só, o pessoal construi um empreendimento novo, condomínio, não tem loja, fachada ativa. Falei assim, me dá o endereço. A gente estava conversando por telefone, eu olhei no computador, olhei o endereço, falei assim, caramba, cara, como tem árvore entre um prédio e outro, né? Ele, tem um condomínio grande. Falei assim, tá notando que isso é baixa densidade, né? Se tu tem tanta árvore entre um prédio e outro, eles não puderam utilizar o máximo do potencial do terreno. Ele, se tu não usa o máximo do potencial, não tem tanta gente na rua quanto deveria. Ele, tu arriscaria botar uma loja aqui? Porque tem vários empreendedores aqui em Porto Alegre que constroem lojas e as lojas estão paradas até aqui. Então eu falei, o cara vai gerar um baita de um passivo e tu não tem segurança. Tu acha que o cara é maluco? E ele, faz sentido. Eu disse, por que todo mundo constrói igual? Ele, pode ser o plano diretor. A gente começou a conversar e ele chegou no final da conversa e falou, é o pessoal da academia que não quer que mude. Eu falei, sim, é a faculdade. São as faculdades de arquitetura. E aí vem a questão, que uma vez eu estava conversando com outro arquiteto, é a questão da janela de Overton. Lá no passado, as cidades eram construídas sempre da mesma forma. O primeiro plano diretor de Porto Alegre ele era com um plano de diretriz. Tu passava uma linha no meio da rua e tu não podia construir em cima daquela linha, que nem em Nova York. A academia começou a lutar por uma cidade um pouco mais respirável, com menos densidade, que pudesse ter alguma questão assim, de convívio para evitar doenças, que se imaginava que ar ruim causava doença. Uma baita de uma ideia, né? Faz total sentido. Mas na época fazia sentido. Hoje em dia a gente sabe que não é. A gente sabe que são doenças que causam doenças. Mas foi uma coisa que começou a botar. Atualmente a gente está muito por outro lado. A questão virou uma questão de revanche. O que a gente ouve muito na faculdade são o pessoal falando, não, nós temos que acabar com as incorporadoras, elas não podem ter lucro. E aí começa a engessar a cidade. E eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem. Como tu falou, não tem diálogo. Um grupo não conversa com o outro. A academia, ela cria um vilão. E aí uma incorporação cria vilão no outro lado, ninguém está se conversando. E a população que vive na cidade, muito menos. Porque eles vão falar sobre cidade, sobre um ou outro colunista que tem já uma opinião formada. E isso, na Suécia, tá começando a ter esse diálogo através das redes sociais. O pessoal está começando a falar sobre cidades tradicionais. E aí começa a sair da bolha essa questão. O plano diretor ele deveria ser um plano de desenvolvimento econômico. Isso aí deveria estar muito cruzado. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, qual é o papel da construção civil no sentido de desempenhar transformações econômicas e sociais na cidade, entendendo também de que isso é um negócio que tem que se sustentar, de que tem que continuar gerando mão de obra e assim por diante. E a questão da academia é um ponto muito peculiar, Chico, porque é o seguinte, a gente falou ontem lá sobre o papel da arquitetura. A arquitetura é uma das disciplinas mais bacanas que existem, ela produz bons frutos, só que é o seguinte, nós passamos ao longo... O mundo, como a gente conhece, ele tem 150 anos. Ele é muito recente. A forma de rodar desse mundo que a gente conhece, ele tem 150 anos. E a arquitetura, ela virou algo muito estético, né? E aí você teve a cartilha do modernismo, porque as faculdades brasileiras continuam aplicando isso. Agora a gente tem a nova cartilha, que é o novo urbanismo. Então parece que a gente sempre tem que ter o movimento e o movimento com outra cultura. E não é sobre isso. As melhores cidades do mundo, elas cresceram, de certa forma, orgânicas, com ordenamento, logicamente,
mais orgânico, ela responde a uma necessidade econômica, né? Ela gera oportunidade. E não é uma cartilha que você tem que seguir, parametrizar. Você já pensou se as formigas, de repente, parametrizassem a construção do formigueiro? Não, pro lado de cá a gente faz só o estoque, pro lado de lá algumas formigas têm mais espaço, outras menos. Não, ele é uma criação mais orgânica. As cidades mais gostosas que a gente vê, que são cidades europeias, tudo mais, todo mundo se apaixona, né? Que o pessoal fala que é novo urbanismo, é essencialmente o velho urbanismo raiz, é a cidade como ela cresceu. A gente tem que entender isso como disciplinas econômicas, e aí vem muito do papel da arquitetura, né? A arquitetura é o médico que passa o receituário para o paciente, certo? Só que acontece o seguinte, quem que diz para o arquiteto ou como que ele tem que passar? É o paciente. A arquitetura ela está totalmente desintegrada do modelo de negócio. Do paciente, né? Ela não fala como não fala cidadão. com o paciente. Ela fala com o que ela acha melhor. Como Virou uma médico... questão de ego quase, né, a arquitetura. Eu te passo um desafio de projeto, né? Por mais estudos que a gente possa ter, com mais dados, você leva para casa e depois você vem para mim com uma criação. Meu amigo, não é uma criação. Qualquer tipo de produto que você tenha no mercado, você tem uma lógica, você tem o time de marketing, você tem o time de engenharia, de orçamento, né? De lançamento, de viabilidade, trabalhando junto desde o começo de um projeto. É inimaginável, eu sempre falo isso, que a indústria automobilística fosse lançar um produto no mercado, em que a turma da viabilidade pensou algo, deu na mão de um designer, o designer trouxe para ele e falou, é isso aqui que a gente vai lançar. A diferença do automobilístico para o imobiliário é o seguinte, um carro tem vida útil de 10 anos. Exato. Entendeu? O erro da arquitetura mata o arquiteto. E uma pergunta agora sobre a nossa profissão, nossa profissão, ex-profissão. Cara, tu não acha um pouco estranho que há 200 anos atrás, tá? Os arquitetos sabiam fazer tudo. E ele tinha que fazer tudo à mão, aquilo tudo à mão. Então o cara tinha que desenhar o prédio, ele fazia o detalhamento, ele fazia a parte estrutural, e o cara era um profissional completo. Hoje em dia, o arquiteto não sabe fazer estrutural. Eu conto nos dedos os arquitetos que sabem fazer estrutural. O arquiteto, ele não fala com o entorno. Ele faz o projeto no lote, tu vê, todos os projetos arquitetônicos é só o lotezinho, o cara detalha o lote. Parece que a gente evoluiu como arquiteto. Eu não estou falando mal dos nossos parceiros arquitetos, mas parece que a profissão inteira ela evoluiu. Aí hoje em dia a gente tem Revit, a gente tem BIM. É muito mais fácil projetar hoje em dia porque a gente tem ferramentas muito boas. E tu perde muito menos tempo com coisas que não poderia. Mas parece que no passado eles eram muito mais versáteis em conseguir entender como botar o prédio de pé. O Calatrava é engenheiro, né? E o cara faz umas obras, eu gosto, mas o cara consegue fazer as obras porque ele entende de engenharia, ele consegue botar o prédio de pé, ele sabe onde que vai o limite da estrutura. Hoje em dia a maioria dos arquitetos eles sabem desenhar sofá, só aparece está sendo da faculdade de arquitetura. Isso é um problema, ao meu ver. O que tu acha? Em tese tu poderia até inclusive usar esse tempo a mais que tu tem da plataforma para olhar mais para o entorno, para fazer coisas mais... Na faculdade de arquitetura, pensa, o cara que fazia 60 anos atrás, o cara tinha que detalhar a mão num papel manteiga e o cara sabia fazer projeto estrutural, que era a mão, fazendo cálculo na mão, o cara não tinha nem calculadora. Hoje em dia a gente tem calculadora científica, a gente tem o... Qual é o nome do programa de engenharia que tem compatibilização com o BIM? CAD. Não. Eu só conheço o CAD. Eu esqueci, mas os engenheiros estruturais eles têm programas que têm comunicação direta com a plataforma BIM. Então o cara consegue fazer a comunicação e a compatibilização consegue ser muito mais rápida. Ou seja, cara, todas as etapas para fazer um corte... Desculpa, arquitetos, para fazer um corte é um clique, entende? Tu dá um clique ali, ele faz o corte do teu projeto já quase detalhado. Desculpa quem é arquiteto, eu sei que não é assim, tá? Mas é muito mais rápido. E hoje em dia parece que o pessoal ficou preguiçoso. Tu deveria ter muito mais tempo para poder ter esse conhecimento de saber como é que teu prédio vai ficar de pé, estudar o entorno. E o pessoal não faz. E aí a cidade fica cada um negócio de um ego acontecendo. Ilhas, né? O que matou a arquitetura, no meu ponto de vista, para alguns, porque tem escritórios muito bem sucedidos que se posicionam como geradores de negócio com responsabilidade criativa, estratégia e tudo mais. Então, assim, a gente tem que realmente dividir. Mas o que gera ruído é a parte da arquitetura muito passiva, né? É a palavra sofisticação, cara. Essa história do sofisticado. O que é sofisticado? Sofisticado é você gerar qualidade de vida, não é você botar um painel de madeira, entendeu? Então, assim, a gente distorceu muito o que é a arquitetura, né? A arquitetura é feita de layout. Se você for pedir hoje um projeto de um prédio, a primeira coisa que vem lá é uma sala com uma TV na frente. Meu irmão, primeira coisa, quem é que usa TV? O segundo é o seguinte, o quanto que a arquitetura hoje ela tem estimulado
a gente ter comportamentos muito mais sociais, muito mais amigáveis. A gente já está numa era chata de tecnologia, em que as pessoas parecem zumbis, e a arquitetura ela tem esse papel de fazer a gente desligar e curtir o momento. Se você projeta no piloto automático, você estimula as pessoas a terem comportamentos, e esse tipo de produto é o que mais sai. Né? A gente, por natureza aqui das duas empresas, acaba focando muito nos projetos que são qualificados, mas a maioria dos projetos são projetos pensados ali com a TVzinha, com a salinha, como se o ser humano fosse um ser robótico que come, assiste TV e dorme. Então é o seguinte, tem um papel da arquitetura que ela não está percebendo, entendeu? Que é fazer o desenho da vida humana a ser melhor. E ela não consegue. Por isso que os arquitetos de antigamente, além de conseguir entender um pouco mais estrutural, e aí a gente até tem que dar um respiro, porque as técnicas construtivas ficaram um pouco mais complexas e todas as disciplinas hoje se misturaram, né? Mas a pessoa cumpria a ideia de fazer um espaço para se viver bem, entendeu? E hoje não. Hoje é um espaço para ser robótico, vai mais um projeto, vai mais um projeto. Tu até comentou ontem uma coisa muito legal. A inteligência artificial vai matar o cara que não é criativo. Quem não desenvolve a sua capacidade de criatividade para realizar um projeto que seja legal para o público, vai ser morto, né? Vai ser matado por essa inteligência. O que eu falei ontem até no evento foi que eu vejo essa arquitetura simplória, como uma das primeiras disciplinas a ser assassinadas pela inteligência artificial. Se o arquiteto não começar a se integrar nas discussões de negócio e não tiver estratégia por trás de um projeto, ele vai morrer, eu não estou falando em décadas, eu estou falando em pouquíssimos anos. Já não é o caso mais de um cliente ou dois que está substituindo a criação de projetos por inteligência artificial. Porque se é para transpirar puramente criatividade, sofisticação e aquelas palavras até fúteis que a arquitetura tem feito hoje em dia, a inteligência artificial vai com um clique fazer muito bem. Os arquitetos de escritórios de arquitetura que conseguirem enxergar como parte importante de um modelo de negócio, de desenvolvimento, que faz parte de um ciclo econômico legal, eles vão ter muito sucesso. A gente está prestes a ter uma ruptura bem grande aqui entre aqueles que vão, infelizmente, penar bastante e aqueles que vão ganhar o seu protagonismo. Eu gostaria, e a gente acaba sendo muito crítico nesse ponto da arquitetura, eu gostaria mesmo de ver meus colegas de diploma se dando muito bem nesse novo mundo. Mas assim, eu temo muito porque eu acho que o pessoal vai acordar muito tarde para essa realidade. Uma coisa que eu acho da inteligência artificial é que nas últimas décadas a gente foi vivendo num mundo cada vez mais especialista, onde tu tem que ter um conhecimento super específico. Então tinha pessoas que eram muito boas em renderizar, sabiam fazer aquilo ali muito bem, pessoas que eram boas em detalhamento, pessoas que eram boas, e a coisa foi afunilando, que acabou ocasionando essa questão de repente a pessoa não ter aquele conhecimento universal. Só que a inteligência artificial, ela praticamente mata tudo isso. Tu não tem mais essa necessidade. Mas quem se dá bem com a inteligência artificial Pode botar ali. Quem se dá bem com a inteligência artificial é o generalista. É o cara que entende o porquê que as coisas acontecem. Porque ele é o que consegue falar para a inteligência artificial como fazer. Tu não consegue, se eu falar assim, inteligência artificial me faça um pitch, ela não vai me dar. Agora, se eu consigo criar o contexto para ela consegue fazer. Então a pessoa que consegue ver o geral, o global, analisar o contexto todo e conseguir, com base nesse contexto, gerar uma solução, é quem consegue utilizar a inteligência artificial melhor, quem consegue criar repertório. E boa parte das pessoas específicas não conseguem, porque elas não têm a visão geral. E esse é o problema. A gente foi num mundo cada vez mais especialista e a inteligência artificial vai praticamente acabar com todos esses trabalhos. E quem era generalista, conseguia ter uma visão sistêmica, é quem consegue se dar melhor nisso. E é isso que eu estava falando. O problema é que o arquiteto ele ficou muito especialista. E a gente perdeu aquela visão que o arquiteto tem de generalista. Né? Tanto que o arquiteto era o cara que concebia, o cara que via a cidade. Sempre foi uma profissão generalista o arquiteto, dentro da construção civil. É a história do muito foco na beleza, né? E eu acho que tem algumas expressões que a gente escuta no meio arquitetônico que explicam, de certa forma, até o perrengue financeiro que a maioria dos arquitetos passa. Né? Que realmente estão passando pires, assim, para ganhar qualquer coisa de... E é a história do tá na tendência. Meu amigo, não tá na tendência. Tendência é viver bem, entendeu? Você tem que deixar as paredes respirarem, você tem que deixar as edificações acontecerem. Né? O senso estético é algo cultural que a gente constrói. A arquitetura é essa pensada para embalar ambientes, né? E produzir fotografias de revista.
Isso aí não faz muito sentido no mundo de hoje, em que essa aí a inteligência vai pegar. Essa a inteligência artificial realmente vai pegar. Eu tenho uma dúvida, assim, dado esse contexto que a gente está conversando, tá? Assim, do arquiteto copia e cola que não consegue ter essa visão generalista. Se a gente for pensar em cidades boas para viver, que a tendência é viver bem, eu penso aqui da região sul, Curitiba, por exemplo. Uma cidade caminhável, que tem um centro que não virou o centro de Porto Alegre, né? Que hoje é muito detonado, ou o centro de São Paulo, que também está muito detonado, que tem uma caminhabilidade maior. E eu olho a Europa, assim, que é o exemplo padrão, né? Pô, quando eu vou de férias, eu quero visitar ou um conceito dos Estados Unidos, que é um conceito, ou eu quero visitar um conceito europeu. Pô, quem não quer viver em Paris? Se eu tô falando, tu não quer viver em Barcelona? Quer viver em Paris? E eu vejo todas as novas edificações, ninguém seguindo um modelo Paris, ninguém seguindo um modelo Barcelona. São edificações muito diferentes, assim, a gente não consegue... Pô, como é que eu passo férias em Barcelona e eu construo uma cidade que não é Barcelona? Pô, eu poderia construir uma cidade que é Barcelona, que tem essa visão de Barcelona, para que as pessoas, em vez de tirar férias em Barcelona, tirem férias em Porto Alegre. Porque é uma cidade, assim, que tem essa visão legal de Barcelona, que tu faz tudo a pé, que tem essa visão. O que esse arquiteto pode fazer agora? Por que isso aconteceu? Que a gente não constrói mais Barcelona? E o que a gente pode fazer para mudar isso agora? Eu acredito que é aquilo que a gente tinha falado sobre legislação, né? É o parâmetro que a gente determinou para a construção das nossas cidades com essa visão. Assim, nós somos um país que cresceu muito ao longo das últimas décadas, então a gente ainda tem no mindset essa questão de que vamos continuar crescendo. Esses dias a gente viu um projeto no Paraná que o cara praticamente duplicava a cidade. Como se a gente estivesse ainda nos anos 70, sabe? Tipo assim, de vamos crescer muito e vai ter... Êxodo rural. Não tem mais, isso acabou, mas a gente continua com essa mentalidade. Então essa mentalidade de crescimento de cidade, eu acho que ela ainda está na nossa raiz, né? Eu vejo que é aquilo que eu falei, né? O Chico até concordou, é a questão de legislação e cultura de projeto. Quando a gente fala cultura de projeto, é isso que envolve essa cumplicidade entre a má arquitetura e uma visão de negócio de que a gente tem que estourar o lote para fazer o máximo. Acho que se a gente conseguir enxergar isso um pouco diferente, aí é que a gente começa a ter uma mudança. E, cara, voltando um pouquinho mais para o âmbito de que uma marca de um lugar precisa também performar, né? Tu usa muitos cases que tu tens, não tanto pelo âmbito do que tu acha mais bonito do que tu já fez, mas do que mais deu resultado para quem está ali empreendendo e depois vendo o projeto acontecer. Em todos esses processos de criação e depois execução, passa por diversas pessoas, como tu comentou. E uma das coisas que eu acho muito legal que tu comenta não adianta nada criar toda uma história de marca, uma história de um lugar, de um projeto, se quem for comunicar essa história não souber nem o que está falando. Exemplo, um corretor de imóvel, como é que ele se envolve com isso? E aí eu acho que isso é legal tu trazer para nós, esse teu conhecimento de como tu envolve todo mundo que tem que ser envolvido a ponto daquela história que foi criada ser vendida de fato. Porque uma marca não adianta nada, alguém criou uma marca se essa história não é vendida. Como fazer com que quem vá vender uma marca realmente venda uma história de marca? Boa, acho que é uma ótima pergunta e ela volta ao começo do nosso papo, né? Hoje a gente tem marca para tudo e valoriza a marca em tudo. A gente gosta de café com marca, coisa que talvez os nossos avós achassem um absurdo, né? Então, assim, a marca ela faz parte do dia a dia da sociedade. A marca hoje ela tem um papel de transmissão de conteúdo, de transformação cultural muito forte, né? Os governos, eles deveriam, em tese, cumprir a sua função de garantir a funcionalidade da sociedade e as marcas hoje estão encabeçando transformações culturais, transformações econômicas. Essa mensagem vem pelas marcas. Então, acho que já começa por aí. Como eu tinha falado, o mercado imobiliário ele é o último a responder a essa demanda. Então, hoje você tem tanto empresas que se sofisticam em termos de narrativa institucional, de estratégia institucional, quanto empreendimentos imobiliários que vêm a entregar o diferente, né? Criando empreendimentos com experiências e com histórias que foquem naquilo que você quer da tua vida, né? E aí que a gente começa a ter os projetos com propósito. Bom, vamos ao corretor. O corretor é uma parte importantíssima desse ciclo, né? E todo o esforço que você tem, Arthur, de custos de estudos de dados, né, junto com a Space Hunters, viabilidade econômica, modelagem financeira de um empreendimento, projetos, estratégia de marca, tudo isso que está envolvido ao longo de um ciclo de desenvolvimento de projeto, ele precisa chegar no final
e ser muito bem transmitido ao público-alvo, né? Pelaquela que é a peça que vai fazer com que esse negócio se consolide. Bom, como eu tinha falado, é importantíssimo que a gente insira todo mundo no ciclo de desenvolvimento. Tem 2 formas de a gente fazer isso. Uma delas é se você pega projetos da fase 0, traga esse time de venda, esse trade de venda para dentro. Claro que você tem que selecionar, né, as pessoas até para que você não atrapalhe a rotina delas e os momentos que elas entram no projeto. Traga esse time de vendas e deixe claro de que é o seguinte: João, a gente está começando um desenvolvimento novo, ele é um desenvolvimento que tem um propósito especial, a gente quer impactar a cidade, a gente quer criar um produto que realmente foque na demanda reprimida do momento, e a gente precisa que você nos ajude aqui, porque na hora de você vender esse produto, você vai saber exatamente daquilo que a gente está falando. Bom, beleza. Aí você traz o cara para criar pertencimento. Gente, é lógico que o que a gente está fazendo aqui é trazer um dos ingredientes para enxergar quais são os drivers de compra que um determinado mercado tem. E muitas das vezes a resposta que você vai precisar, ela é a não resposta, é o que o cara não te respondeu. Entendeu? Eu não estou falando aqui para a gente fazer o que o corretor fala. Eu estou falando o seguinte: o corretor ele dá muita resposta sobre o estilo de vida. É ele que está ali lidando com o hábito, com o sonho, com a aspiração, com o medo do cliente de uma forma como nenhuma pesquisa pega. Nenhuma delas, nem qualitativa, nem quantitativa pega. É o corretor que pega. Se você traz esse cara e faz ele abraçar o projeto e falar, cara, é o seguinte, você vai ter um produtão na mão daqui a alguns meses para você vender e que você ajudou a construir. E aí é uma das formas de engajar. A gente desumaniza muito o processo, trata as pessoas apenas como peças, né? A gente tem que trazer o lado humano da criação. Mas vamos lá. Vamos para outra fase, que é a fase de pré-lançamento, que é quando a gente traz o cara num projeto já finalizado e deixa claro para ele que ele está fazendo parte do fim de um ciclo de desenvolvimento que levou às vezes 1 ano, 2 anos, 7 anos. Amigo, esse projeto aqui levou 7 anos para ser concebido, você sabe quanto tempo a gente está trabalhando nele, agora a gente está te convidando para você fazer parte com a gente da fase final de construção desse projeto, para você ter um bom produto na mão depois e poder contar essa história diferenciada. Então, eu vejo que é muito desse papel que a gente tem que ter. Por que isso? Os projetos se tornaram mais complexos em todos os sentidos, sejam eles no sentido executivo, de obra, de tecnologia, quanto no sentido de papel social de um projeto. E o papel social aqui, Chico, não é o abraçar a árvore, né? É o papel social de impacto na vida do usuário, na vida da cidade. Os projetos se tornaram muito mais complexos. A gente não estaria discutindo esse assunto aqui se fosse 10 anos atrás. Né? Há 10 anos atrás o que se fazia era tabuleiro de cocada. Fatiava a terra, pronto. Vai. Hoje a gente tem várias preocupações aí. Bom, quando você tem projetos mais complexos, você tem que trazer o cara para dentro, porque ele é uma peça-chave. Senão tudo que você investiu vai se perder no last mile aí desse processo. Isso pode ter a ver também com a relação da própria pirâmide demográfica, né? Porque há 10, 20 anos atrás, tu tinha uma demanda natural muito maior. O país estava crescendo. Quanto mais esse mercado for encolhendo, mais vai ficar necessário, né? A gente ter inteligência, mais vai ser necessário tu ter essa relação do branding. Porque vai começar a ficar uma demanda cada vez menor por uma oferta que as construtoras vão ter que lidar. Então a ideia é que o oceano fique cada vez mais vermelho daqui para frente no Brasil, que é o que a gente acaba vendo na Europa, é o que a China vai começar a enfrentar. Então, antigamente a China ia botando prédio. Bota prédio e vai. Dizem que tem mais unidade vazia na China do que população. Porque o pessoal foi e a demanda era alta. Quando a demanda ela reduz, que é o que a gente está vivendo agora no Brasil, a inteligência de mercado é muito mais importante. Porque agora, é como tu falou, antigamente era tabuleiro de cocada. Tu botava no mercado e vendia, era pão quente. Tinha uma demanda gigante no mercado. A demanda reduziu. E isso que as pessoas têm que entender. Para a gente é bom. A gente trabalha com inteligência, a gente trabalha com estratégia, isso é excelente. Mas, para o incorporador, ele tem que se ligar que o jogo mudou. O último censo mostrou, cara, a realidade é outra. E tem que ver. Crescemos pouco. A gente achou que ia ter 12 milhões de pessoas a mais. Não tem. Próximo censo é estagnado para baixo. E Rio Grande do Sul já está na frente dessa movimentação. É importante investir em inteligência. O projeto Ctrl-C, Ctrl-V ele acaba nesse cenário sendo muito ruim a performance no final das contas, porque tu tem cada vez menos diversidade de públicos, cada vez menos demanda diferente. E o que dá para perceber também, e tu reforça isso, é se o projeto entendeu a vocação daquele lugar naquele momento, porque a cidade muda o tempo inteiro. Naquele momento entendeu aquela vocação e se transformou para aquilo, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais preciso, assertivo, seguro. Porque quem vai vender entendeu o que tem que passar de recado. Quem vai ouvir
vai ouvir o recado de uma forma muito mais fácil. Então, acho que é todo um contexto de entender a natureza do lugar. A gente diz muito na Space, né? Respeite a natureza do ser humano e a natureza daquela cidade, daquele espaço urbano. E isso é muito importante ser colocado dentro de uma estratégia de marca. Né? E só complementando, o cara copia e cola, ele está competindo com todas as unidades ociosas que tem na cidade já. Então, um prédio da década de 60, que já se pagou há muito tempo. A pessoa que lê um ativo para ela, às vezes pegou de herança, está com o imóvel, ele pode vender o preço que ele quiser. Uma construtora nova não pode fazer isso. Ele tem um preço mínimo para botar para pelo menos ter lucro na operação. Então esse é o grande desafio, né? A gente, apesar dessa questão de declínio da pirâmide demográfica e o Rio Grande do Sul, mais uma vez, sendo vanguarda, né, cara? Tipo, né, sendo pioneiro e tal, levando as novidades. Só coisa boa aqui, cara. Daqui só vem coisa boa. É o começo do Brasil, né, cara? Não É o adianta. começo. Aí, o que acontece? A gente ainda tem um déficit habitacional. Né? Apesar da gente ter uma pirâmide em declínio, a gente tem muitas pessoas hoje que não têm acesso a uma residência própria e tudo mais. Então, assim, tem essa realidade também. E aí o mercado ele se movimenta também muito nesse sentido. A questão da gente entender cidade é começar a olhar para tudo isso como algo um pouco mais tecnológico. Como é que a gente quer viver muito em breve. O mundo está se transformando muito rápido, né? Já foi-se o tempo em que a gente podia negar essas transformações. As questões políticas e tudo mais, às vezes elas aceleram, às vezes elas atrapalham. Eu realmente fico muito confuso hoje em dia sobre o que acelera e o que atrapalha. Mas a gente tem uma transformação. Enxergar como a gente consegue impactar o desenvolvimento da cidade, eu acredito que é a grande chave aí. E a mensagem a ser passada pelo branding é essa. Legal. E tu tem alguns cases também que vocês fizeram, até para tangibilizar tudo isso. Cara, tudo isso que a gente falou, a gente fez aqui dessa forma. Que seria legal contar. Não tem nenhum. O João tinha me perguntado no começo. Eu percebi que eu passei pela resposta. Na verdade, não. Cases, nunca conseguiu assim. fazer tudo que falou. Eu sou palestrante, cara, na verdade. Entendeu? A gente não... Eu gosto de case. Hoje eu apresento a Space com case. Eu falo assim, então a Space encontra o melhor lugar para o negócio. Eu vou te mostrar como com o projeto de Porto Alegre. E, cara, mudou totalmente a forma que eu apresento. Depois, assim, a gente tem 8 anos, a gente fez mais de 1.500 projetos, a gente está em 17 países. 18 países? 18 países agora. Tem que mudar todas as apresentações agora. Toda vez que a gente vem de um país diferente, tem que mudar todas as apresentações. E eu falo, não, desculpa, tá desatualizado. E assim, isso facilitou muito, assim. Acho que tangibiliza. Cara, tudo isso que eu falei pode ser tangibilizado no pontal do estaleiro. Brincadeira, não sei. Não, mas eu acho que essa pergunta faltou ser... Não vou nem dizer respondida, né? Mas faltou a gente contemplar isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de cases, então, né? Pra gente entender como tudo isso se aplicou. Hoje a gente tem uma atuação em praticamente todas as regiões do Brasil. A gente não tem projeto no norte. Não chegou ainda nada. Vai chegar com o podcast, né? Nem a nível de Você que tá em Manaus. Rio Branco. Não. Ou Boa Vista, Roraima. Ou Boa Vista, Roraima. Ó, cresceu bastante. Tem déficit habitacional ali tem potencial. Verdade. Bom, mas vamos lá. O que a gente começa a ter bastante hoje, né? Você tem... Vamos focar nos cases aqui pra gente não ir para os déficits habitacionais de novo, senão a gente vai se perder. Bom, eu acredito que... Eu vou começar falando um pouquinho sobre Pedra Branca, né? Então, esse foi um trabalho que nós estamos há 3 anos já junto com o Grupo Pedra Branca. Na semana passada a gente teve... É legal até tu explicar, porque tem muita gente que vê aqui que não é nada do mercado imobiliário, então é legal até contar o que é Pedra Branca. Pedra Branca é um desenvolvimento imobiliário na Grande Florianópolis, né? Em Palhoça. Começou há 25 anos atrás, aí, aproximadamente. Inicialmente ele era um loteamento convencional, até que ali pelos idos de 2006, 2007, na época de fazer o planejamento das áreas comerciais desse projeto, o Grupo Pedra Branca, na época, entendeu que tinha que fazer isso com o chamado novo urbanismo e criou ali realmente um protótipo, acho que a gente pode falar assim, muito bem sucedido, sobre espaços urbanos amigáveis, confortáveis, convenientes, seguros, abertos, com um belíssimo planejamento urbano, né? A gente teve a influência de Angel, diversos especialistas da área que trouxeram esses ingredientes para a gente conseguir fazer uma cidade diferente, muito mais humana e amigável da forma como ela tem que ser. Isso se consolidou. A gente teve o lançamento da cidade de Pedra Branca há 10 anos atrás, né? E hoje, se você for visitar a cidade de Pedra Branca, o passeio a cidade de Pedra Branca, você vai ver um cenário consolidado de muita vida, né, onde as pessoas transitam tranquilamente com as áreas comerciais, nos térreos. Então, assim, você tem um mix de produtos ali hoje que criou uma vida em Palhoça, né, criou um ícone realmente em Palhoça, que é case para o Brasil inteiro.
Então, o que a UER fez ali? Nós entramos há 3 anos atrás, né? Primeiro eu falei um pouquinho sobre o que era o desafio, para entender como que a empresa Pedra Branca Empreendimentos, o Grupo Pedra Branca, poderia se expandir para outras cidades das quais ele já tem projetos hoje, com uma estratégia de marca institucional de uma urbanizadora que vai ganhar outros territórios, levando esse DNA, esse know-how, essa experiência, aplicando elas às peculiaridades de cada mercado. Então esse foi um trabalho super bacana que começou no institucional, né? Nós tivemos o lançamento da Urbana, que é esse rebranding do Grupo Pedra Branca semana passada, mantendo a questão da cidade de Pedra Branca intacta. A Urbana, então, vira essa nova urbanizadora, né, que traz o traço do cidade para as pessoas. A gente fala que a gente lê humana, mas fala urbana. Então, a gente traz muito essa questão, né, das cidades pensadas para as pessoas, né, da vida urbana mais humana, que é justamente aquilo que a gente tem discutido aqui. É uma empresa que nasce com muita estratégia, muito propósito para ganhar outros territórios. A gente fez com eles e está fazendo, né, a estratégia de marca de outros produtos, o produto que vem aí para a região do sul do estado, o produto de Joinville, que é uma parceria com o grupo Hansen da Tigre. Então é um bairro planejado também dentro de uma área urbana, esse produto que já foi lançado agora. É um bairro planejado muito bacana, né, mais voltado à verticalização, com um belíssimo projeto também projeto da UER, né, a estratégia de marca para o lançamento desse produto ali. E aí algumas questões de refino de identidade visual. Deixando claro que a identidade visual a gente terceiriza, né? O nosso core business é estratégia e a gente trabalha com bons estúdios, são estúdios realmente acima da média de mercado que prestam serviço para as maiores agências de publicidade, consultorias de branding. A gente teve projetos no Rio de Janeiro, que foram projetos super importantes, né? De desempenhar a expansão urbana. Então você pega uma cidade da região dos lagos, por exemplo, em que tem um crescimento muito acelerado, em que você tem um projeto de expansão urbana, de criação de centralidade, que vai concentrar ali usos institucionais, públicos, e você tem que passar essa mensagem para um público que vai buscar expectativa de vida e vai buscar futuro. Então, tudo aquilo que você tem a nível de projeto, você tem que comunicar para o cara e falar, ó, aqui é o bairro que você vai se sentir bem, é o bairro que você vai ver o seu futuro acontecer, e assim por diante. A gente tem projetos de usos mais diversificados, né, onde eu tenho um bairro planejado, com condomínio junto com marina, com open mall, com strip mall, com área para verticalização. Então, são narrativas e storytellings para públicos diferentes. Né? Um público de corporação ele é específico, um público que compra um terreno, um lote ou uma unidade, para ser mais sofisticado, né? Na frente de um canal. Ele é um público que ele é aficionado por navegação, por pesca, ele está espalhado no Brasil inteiro. A precisão de buscar esse lead é muito diferente, né? Eu tenho, quando eu trabalho uma área de open mall, de strip mall, eu tenho que atender a cidade como um todo de maneira perene, não sazonalizada. Então, você tem que passar a mensagem de que você está criando um endereço de espaço público para a cidade. Então, são projetos que realmente são diferenciados. Eu gosto muito do trabalho que a gente tem feito para Arcos no Tamboré, em São Paulo. É um trabalho que também começou no institucional, uma empresa de muito propósito, de muito conhecimento e experiência ao longo dos últimos 30 anos. Ela se transformou na Arcos recentemente e precisava de um trabalho de estratégia para posicionar ela com seus propósitos claros no mercado. E na sequência, a gente já fez também a estratégia para mais um produto deles. Então, assim, levando esse DNA do posicionamento da Arcos para o primeiro produto. E aí tem muitas coisas. Querem que eu fale todos? Eu falo todos. Não, só... para dar um exemplo, o pessoal poder visitar, poder até compreender o trabalho de vocês, poder visitar Pedra Branca, poder visitar... Até quem está em São Paulo, a gente tem bastante público em São Paulo que assiste podcast, então tem alguns exemplos legais. E falando em cidade, até que a gente está indo para os finalmentes, né? Finalmente. Cara, cidade que tu gostaria de morar no Brasil e fora, assim, com base naquilo que tu já viveu. Eu sei que isso é uma pergunta capciosa, eu sei que tem vários clientes teus que vão falar, pô, tu não falou da minha. Mas que cidade tu acha assim, pô, essa cidade que funciona bem é uma cidade que eu acho que é interessante, a coisa funciona bem, é legal no Brasil. Porque lá fora aí fica fácil. É Barcelona, é Bolonha, é Paris. Ninguém gostaria muito de Paris, é caro demais. Mas assim, o que tu acha? Que cidade que aqui no Brasil tu acha que é bacana? Morar em São Paulo é um negócio inexplicável. Porque por mais que você tenha diversos contratempos no dia a dia, é uma coisa que abraça a gente muito bem. Né? São Paulo tem essa capacidade e eu me sinto bem satisfeito. Se eu tivesse com a vida um pouco mais tranquila, e aí realmente falando mais solto, eu tenho uma afinidade por Florianópolis pela questão do esporte, da água, de poder ter um estilo de vida, um lifestyle mais próximo daquilo que eu gostaria de ter. Eu acho que se eu pensar hoje em voltar para Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, com certeza eu iria para lá. O problema é que eu me apaixono por todas as cidades. Então a gente vai fazer trabalho em Rio Verde, meu sócio fala isso. O Gabriel vai querer morar em Rio Verde. Sim, eu me apaixono por Rio Verde. Eu adoro Porto Alegre.
Eu adoro Porto Alegre, adoro realmente a facilidade que a gente teve de socializar, de fazer amigos aqui e tal. Admiro muito Curitiba, apesar de que entendo que não é para mim, não é meu estilo de vida, talvez pelo clima, mas possivelmente Floripa seria um lugar muito pela natureza, se eu estiver falando na pessoa física. E pelo meio urbano em si, independente de ser, de ter praia ou não, enfim, o que tu vê? De práticas urbanas. De assim. práticas urbanas. No Brasil? No Brasil. Não, porque Pra ser mais difícil a pergunta. Que fora né? é fácil. Se né? não tiver nenhuma no Brasil, aí até pode ter. Não tem nenhuma no Brasil que eu acho que é legal. Eu gosto muito de Punta. Punta del Este. Punta del Este, Uruguai. Não é no Brasil. Já foi. Já foi. Já foi no Brasil. Já foi. Não, tem. Praia do Forte na Bahia. Parece sem praia. Hã? Sem praia. Pô, irmão. Explica. Sem praia. Não pode ter praia. Uma cidade, não tem nenhuma assim que tu acha, uma cidade que tem um meio urbano legal. Nem Palhoça. Palhoça, cara. Pedra Branca é legal. Pedra Branca é legal. É verdade? Aí fez Salvei, hein? Obrigado. O pessoal ia ver o corte e falar, pô, esqueceu do Pedra Branca. Pedra Branca é sensacional. Parque Una é sensacional. Né? Tem vários projetos aí que são bons de viver. E... O Parque Uni em Pelotas vocês chegaram a trabalhar ou nunca? Não. Nunca chegaram? Nós somos colegas de jornada, né? Do Fabiano e tudo mais. Admiro muito, acho que o papel que eles têm feito de elucidar o mercado, né? Com práticas inovadoras. É realmente admirável, eu gosto muito do que a Idealiza faz, de passar uma mensagem nova, eles fazem isso muito bem. Não, e o posicionamento deles é muito bom. Eu acho que uma coisa que é louvável do Parque Uni é justamente o que eles conseguiram criar de marca daquele lugar. Storytelling. E não foi... Eu sei que eles são, de certa forma, nisso aí não foram vocês que fizeram o branding dali, mas foi muito bem feito, eu acho. Não, eles trouxeram a comunidade para dentro do... Eles têm um processo de conceituação de produtos e de estratégia de lançamento desses produtos que consegue passar muito clara a mensagem de propósito. Então, assim, é igual pro Pedro da Aviva, que tá aqui pertinho, é Canoas, né? Não lembro. Que tem o Legano Bairro Cidade ali. Sim. Que eu falei pra ele, cara, eu não quero trabalhar contigo, eu só quero ser teu amigo. Porque o produto ele é tão bem acertado, ele é tão genial de concepção, de lançamento, ele não precisa da gente, já tá tudo certo. Né? São projetos que vêm a entregar qualidade de vida. Eu acredito muito no trabalho da Idealiza também nesse sentido. E mais, eu acho que a gente tem que prestar atenção numa coisa super importante para fechar. Tem diversos produtos hoje no interior do Brasil, de loteadores médios e pequenos, que têm feito uma grande diferença no lugar onde estão, e que aqueles murinhos que eu falei que a gente gosta de criar no Brasil não têm dado visibilidade. Mas são projetos interessantíssimos que têm acontecido e têm melhorado a qualidade de vida urbana, e que, se a gente pesquisar bem, já estão acontecendo. Da maneira como, com as ferramentas que esse cliente, né, que esse público tem projetos muito interessantes fazendo a diferença hoje aí de impacto urbano. É legal, para quem quiser pesquisar, inclusive tudo que a gente está falando já tangibiliza bastante. A gente teve, inclusive, um cliente que está fazendo agora um projeto em Pelotas, que ele nem é de Pelotas, ele vai muito a Pelotas, mas ele não é originalmente de Pelotas, ele é apaixonado pelo Parque Una. E o modelo de negócio que ele quer implantar não é o modelo de negócio do Parque Una, mas ele gosta tanto do Parque Una e a família dele, que é de Pelotas, gosta tanto do Parque Una, que ficou aquela, mas não tem nada a ver com o Parque Una ter um modelo, não é todo negócio que se encaixa ali. Mas ficou assim na cabeça e foi a primeira coisa, assim, antes de começar o estudo, vamos fazer uma videochamada só para falar do Parque Una, se é lá ou não é. Aí realmente esse modelo de negócio não é lá, mas precisou ter um foco só do lugar. E é interessante que a versão que tem em Pelotas é que Parque Una é o futuro, aquilo é o futuro da cidade. Porque arquitetonicamente ele chama muita atenção. Ele é bonito, ele é expressivo, ele é agradável para caminhar. Né? Ele, obviamente, como qualquer coisa, tem os seus pontos fracos, mas os pontos fortes são muito bem perceptíveis. E eles são muito férias em criar um skyline diferenciado, né? Com uma arquitetura que traz um bem-estar. Então, eu vejo que essa questão, a organização da associação de moradores, né, da Casa Una, enfim, tudo isso traz uma vida para uma cidade que sofre há muito tempo. Ela tem uma importância histórica no Brasil incontestável, muito largada, infelizmente, né? Como outras. Se Colônia do Sacramento tivesse no Brasil, ela estava largada também. Ela está meio largada. Não, ela está melhor que na média nossa aqui. E o Parque Una, ele vem a passar essa mensagem. Ele é o desfibrilador, assim, sabe? Ele bota um choque ali. E eu acredito muito nisso. Então, case por case, eu acho que esse é um case muito bom que mostra o poder da cidade de se regenerar. E eu acho que aí é que é o caminho. Afinal, lugar é lucro e place branding é lucro também. Então, estamos conversando muito bem. E
partindo do entendimento de como a cidade já funcionava também. Porque a identidade do Parque Una tem muito a ver com o que Pelotas já tinha, assim, em termos de o que gostam de fazer, o que gostam de consumir. E tu comentou até, teve uma menina que perguntou ontem que ela falou, como entende uma cidade que tu nunca pisou? E tu comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que tu falou, cara, fala com um corretor de imobiliárias, e pergunta como é que funciona a cidade para eles, pega para eles te contar, e fala com os donos de restaurantes. Tá aí, tu vai falar com o cara que entende de quem mora, que quem mora gosta, e tu vai falar com o cara que tá ali servindo todo dia comida para alguém. Então, pô, quem consome tá vivendo ali, né? Então, legal pegar essa noção, porque nós fazemos muito desse tipo de trabalho. Tanto a Aware quanto a Space Hunters, nós fazemos o entendimento de uma cidade que muitas vezes a gente nunca pisou. Então é muito legal ter essa percepção. Esqueceu só de falar também, contar com a Space Hunters, né? Que a gente também consegue dizer o que a pessoa sente, complementando a visão. Sem pisar na cidade. Exato, complementando a visão de quem mora, né? Essa mistura entre o levantamento de drivers de compra com os dados que vocês fornecem, com certeza é o que cria uma boa base, né, do ponto de partida. Porque só para fechar, muitas vezes o que a cidade tem de traço cultural não é o que ela está querendo para o futuro. Então, não existe fórmula pronta, né? Vamos lá, vamos aplicar a nossa metodologia, ela vai dizer pra gente que o traço cultural de tal lugar é esse e a gente tem que fazer um empreendimento com esse traço. Às vezes não. Você tem cidades que crescem muito e normalmente cidade pequena e média quer ser cidade grande quer ser cidade pequena, né? Aquela história assim, em que o que você precisa criar é justamente às vezes um traço de algo um pouco mais cosmopolita, um pouco mais de cidade grande ali. Cidades grandes o que querem? Querem mato, querem verde. Então assim, você tem que entender muito a nuance de cada lugar. Não existe fórmula pronta para isso aí. Maravilha. Se tu pudesse, nesses finalmente, deixar uma mensagem final para o consultor, para o incorporador, para o corretor, para o especulador, para o investidor que está nos ouvindo agora no podcast sobre Place Banning, sobre o que prestar atenção, sobre uma dica final, o que tu deixaria? Assim? Bom, acho que a minha consideração e dica é o seguinte: a gente vive num momento da história muito propício e muito oportuno. Os ciclos são muito rápidos. Aquilo que a gente acha que é ruim hoje é bom amanhã e assim por diante. Tanto é que não tem jornalista nem analista econômico hoje que acerta mais nenhuma. Acabou. É só para você dar risada, né? Então, assim, previsão não existe mais, os ciclos são rápidos. Eu acho que isso faz parte do momento da história. Quando você tem um momento de história tão acelerado como a gente tem hoje, tem muita oportunidade de impactar a vida das pessoas. Quando você impacta a vida das pessoas, você impacta a tua também. E nada melhor do que o processo, né, de desenvolvimento de empreendimentos para fazer a gente viver melhor. Então eu acredito que é o seguinte: vamos vestir a camisa de que a gente pode fazer as pessoas viverem melhores e que isso impacta a gente também, né, para desenvolver empreendimentos com mais técnica, com mais inteligência, com mais composição entre equipes, né, valorizando as equipes e tal, os dados, né, a importância desse processo de criar empreendimentos com uma cultura forte, com storytelling forte, que vai dizer as experiências que a cidade precisa ter ou que quer ter, né, para a gente lançar algo com liquidez e velocidade de venda. Você nunca vai ver no meu site nenhum empreendimento em que a gente trabalhou em um projeto bonito. A gente vai trabalhar sempre a exposição de cases que venderam e performaram bem. Essa é a régua de sucesso. Aquilo que vende e performa bem é como a gente faz a economia e a cultura mudar. Mudança cultural vem por viabilidade financeira. O pessoal que continua abraçando a árvore não vai ter vez no mundo futuro. É aí que a gente vai encontrar a chave da transformação. Perfeito. Eu deixo espaço para o nosso arquiteto também, se quiser deixar uma mensagem nesse sentido arquitetônico também. Eu assino embaixo no que o Gabriel falou. Não, mas é verdade, porque na verdade o melhor elogio é o dinheiro. Quando a pessoa ela te bota o dinheiro, ela está praticamente te elogiando, ela está dizendo que ela confia naquilo. Então, se tem viabilidade econômica, é porque é aquilo que a sociedade quer. Existe uma dicotomia errada na sociedade, que existe o mercado e existe a população. O mercado é a população comprando, o mercado é a população botando dinheiro onde está, botando dinheiro onde está a boca, como os americanos falam. E é isso que é o negócio. A gente tem que começar a ver a sociedade, as cidades, como trocas entre pessoas. Se a pessoa está comprando um produto numa certa região, porque a população tem uma demanda para aquela zona. Não tem que, às vezes, ficar dando murro em onda ou tentando varrer o mar. Tu tem que entender como é que a relação está e tentar usar essas forças a teu favor, para conseguir fazer uma movimentação positiva e utilizar elementos culturais para conseguir gerar algo positivo. A gente está vivendo uma sociedade, nas cidades, que, querendo ou não, as nossas legislações foram geradas por uma relação de luta. É sempre um grupo contra o outro. E durante 13 mil anos, as cidades cresceram como cooperação.
Foram pessoas gerando soluções. E a gente tem que voltar para essa questão de cooperação, que é o que deu certo. Por isso que a gente pediu qual cidade tu gostaria. No Brasil é difícil, porque a gente tinha cidades brasileiras, o urbanismo é a partir da década de 50. É com a mentalidade de um contra o outro, nós temos que impedir que aquele vá. E as cidades europeias, elas cresceram na Idade Média, Idade Moderna, que era a questão, vamos construindo, as pessoas vão cooperando, e ia fazendo aquilo que tinha demanda e por aí vai. A gente tem que voltar para essa relação. Voltar para os contatos humanos. Perfeito. E se o melhor elogio é dinheiro, né? Gostou do podcast, faz o Pix, brincadeira. Mas conta com a gente, assim, acho que com a Space, com a Aware, tá construindo algum empreendimento, tem algum terreno, precisa entender o potencial do terreno, precisa entender o que construir lá, como construir lá, que mensagem passar, como integrar com o meio urbano. Conta com a gente, se tu contar com a Space e precisar da Aware, provavelmente a gente vai fazer o link. Se tu contar com a Aware e precisar da Space, o Gabriel vai fazer o link também. Então pode ser para qualquer uma das empresas. Obrigado de verdade, viu, Gabriel, pela tua participação. Assim, acho que a gente conseguiu fazer uma mensagem muito clara sobre o crescimento das cidades. Quem se interessa um mínimo 1% sobre urbanismo, sobre cidades, sobre crescimento, sobre o mercado de real estate imobiliário, com certeza ficou 1 hora agora vidrado na cadeira ou no carro ouvindo, né? Então, obrigado mesmo, assim, que a gente possa no futuro também fazer outro em São Paulo com vocês. Acho que fica portas abertas aí. Beleza? Obrigado, até o próximo episódio do Lugar é Lucro!